Olá, bem-vindo ao curso de pregação. Esta é a aula número 5. Na aula de hoje e nas próximas duas, estudaremos um tema muito importante dentro do estudo da pregação. Nós vamos aprender como estruturar o sermão. Todo sermão possui 3 partes, as quais chamamos de introdução, argumentação e conclusão. A primeira, a introdução, busca cativar a audiência. A segunda, expor os argumentos de modo convincente. E a terceira, destacar lições espirituais e persuadir os ouvintes para que ajam de determinada maneira em obediência à palavra de Deus. Como regra, um pregador não deve entrar diretamente na mensagem. Ele precisa usar seu tempo inicial para cumprimentar os presentes na reunião, anunciar o tema que será abordado e conquistar seu interesse, de modo que eles simpatizem com o orador, estejam dispostos a ser conduzidos e ensinados por ele e prestem atenção à mensagem que será proferida. Essa fala inicial, que precede a mensagem e prepara o caminho para ela, recebe o nome de introdução. Geralmente é neste momento que o pregador conquista ou perde a atenção dos ouvintes. Daí sua grande importância. Vamos agora salientar quais são as marcas de uma boa introdução. Na verdade, uma introdução bem feita, que consegue cativar os ouvintes, possui 4 características. Primeiramente, ela é interessante. Esta é a principal marca de uma introdução. Como o assunto favorito das pessoas costuma ser elas mesmas, ou seja, seus problemas, esperanças, desafios, sonhos, se o pregador conseguir conectar o seu tema com o interesse que elas têm em si mesmas, as terá cativado. Os ouvintes devem perceber a importância do que está sendo dito, de como será proveitoso para eles, ou ficar curiosos, desejosos de ouvir mais. A segunda marca é que ela é apropriada. Ela deve se harmonizar com os ouvintes, o próprio pregador e as circunstâncias em que a mensagem é proferida. Desse modo, uma introdução que seria muito apropriada para um grupo formado por ouvintes da terceira idade, pode não ser para um grupo de adolescentes e vice-versa, uma vez que os interesses desses grupos costumam ser diferentes. Algumas vezes o pregador irá pregar novamente o sermão, mas para outros ouvintes em outro lugar. Nesse caso, o sermão pode ser o mesmo, mas a apresentação não. Especialmente a introdução deve ser adaptada a cada audiência. Fica bem incluir alguma informação local, algo do passado ou do presente sobre a cidade ou sobre a própria igreja, por exemplo. A terceira marca de uma boa introdução é que ela é simples. Não exige muito esforço para acompanhar o raciocínio e entender. Ela não é complicada. E a quarta e última marca é que ela é breve. Deve ser suficientemente longa para conquistar o ouvinte e interessá-lo no tema. Antes de ser feito isto, ela é incompleta e depois disso é longa demais. Sua duração é de cerca de 10 a 20% do tempo total destinado ao sermão. Todavia, o interesse deve ser conquistado imediatamente. Especialistas em oratória chegam a declarar que o impacto é causado nos primeiros 5 segundos. Observemos agora, como amostra, alguns tipos de introdução. Conforme o sermão, você deve fazer uma introdução, conforme for o assunto ou o texto, uma outra. Mas aqui estão algumas possibilidades. A primeira delas é ler um texto e apresentar o seu contexto. Nesse caso, pode incluir as circunstâncias, os aspectos geográficos, históricos, costumes da época e assim por diante. Esse tipo de introdução costuma ser feito quando o sermão é baseado em um único texto longo. Então, a gente pode começar qualquer mensagem com pergunta retórica. Pode ser também uma série de perguntas. Não se espera, nem se deseja que os ouvintes pronunciem uma resposta audível. Observe um exemplo. Um pregador começou assim: alguém o magoou profundamente e fez isso de propósito, e como você é cristão, deve perdoá-lo. Mas o que significa perdoar?
O que Deus quer de você nessa situação? Ele espera que você esqueça o que houve, como todos andam dizendo que o cristão deve fazer? E quando a Bíblia diz que você deve amar o seu inimigo, isso significa que você deve gostar dele, como gosta de um familiar ou de um amigo fiel? O sermão de hoje será um estudo da Bíblia sobre como devemos nos relacionar com os nossos inimigos. Em terceiro lugar, pode-se começar um sermão fazendo referência a um acontecimento atual, que pode ser local, ou nacional, ou até internacional. Às vezes, ocorrem certos eventos que se tornaram conhecidos ao público e que têm algum viés com o tema de nosso sermão. Nesses casos, pode-se começar com uma breve alusão ao fato e então logo passar para o tema. Exemplo, vamos supor que um jovem muito famoso, um músico, um desportista, enfim, tenha sido vítima fatal de um acidente. E isso foi amplamente noticiado. Todos participaram de comentários a respeito, com amigos e colegas durante a semana. Isso se encontra na mente dos ouvintes quando eles vêm para ouvir o sermão. Nesse caso, o pregador pode gastar uns 2 minutos lembrando o ocorrido e logo tratar do estudo bíblico, que pode ser sobre a brevidade da vida humana, ou o que acontece ao homem quando ele morre, ou outro tema relacionado. Também é possível a gente começar uma mensagem através de uma história. Uma história que de algum modo tenha ligação com o tema, ou com a ocasião ou circunstância. Veja o exemplo de um sermão meu. Eu começo assim. Eu estava em uma loja fazendo um pagamento e em cima do balcão estava um livro que me pertencia. Nisto, uma senhora idosa que acabara de entrar olhou para o livro e leu o título: A Ciência do Bom Viver. Esse título sugere que o livro explica como podemos ter uma vida feliz. Ela então perguntou: esse livro ensina o que fazer com a pessoa que nos fez um grande mal? Eu lhe disse: uma das coisas que ele aconselha é perdoar. Então, ela retrucou: eu não gostaria de ler esse livro. Ela parecia estar muito magoada, cheia de rancor. Fiquei com a impressão que ela não queria e não sabia perdoar. Certamente que essa breve história serve como introdução de um sermão sobre o perdão aos semelhantes. Podemos ainda começar uma mensagem identificando-nos de alguma maneira com os ouvintes. Isso é feito mediante a menção de pontos em comum entre os ouvintes e o pregador. Como exemplo, temos a introdução feita por um jovem pastor no dia em que ele assumiu o pastorado de uma pequena igreja lá no interior. Ele cumprimentou os irmãos e disse que sabia que quase todos eles eram agricultores e que plantavam algodão e amendoim. Logo mencionou que seu pai também era agricultor e que lá onde ele morava plantava as mesmas coisas e que ele também se criara acostumado a isso e que depois se mudara para o colégio, onde estudou e preparou-se para ser pastor. Enquanto ele dizia essas palavras, todos pensavam: este é dos nossos. Essa de fato foi uma introdução muito boa, não apenas para aquele sermão, mas para todo o seu ministério naquele lugar. Portanto, mencionar pontos em comum pode abrir portas e facilitar relacionamentos e até interessar os outros nas coisas de Deus. Um outro modo de a gente começar a mensagem é despertando a curiosidade dos ouvintes. Isso geralmente é feito por meio de perguntas. Veja este exemplo. Hoje você vai aprender algumas coisas sobre sua Bíblia. É provável que numa das primeiras páginas esteja o nome do tradutor, João Ferreira de Almeida. Quem foi ele? Em que época viveu? Você sabia que quando a Bíblia foi escrita não havia capítulos e nem versículos? Quem foi que dividiu os livros em capítulos? E séculos mais tarde, quem dividiu os capítulos em versículos? Você sabe por que alguns versos começam com uma letra em negrito? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas em nosso estudo.
É lógico que na sequência o sermão será sobre a Bíblia e se baseará em um texto bíblico. Mas em momentos específicos o pregador irá responder às perguntas que ele levantou e que, embora não tratassem de aspectos espirituais, serviram para interessar os ouvintes e acabarão contribuindo para que tenham um maior apreço para com a palavra de Deus. Uma boa maneira de a gente começar uma mensagem é elogiando o auditório. Na verdade, há dois tipos de elogio. Um deles é falso, e quem o faz tem a intenção de levar alguma vantagem pessoal. É chamado de lisonja e bajulação e não deve fazer parte da vida do cristão, muito menos ser empregado no púlpito. Outro elogio é espontâneo, natural, e quem o faz tem a intenção de abençoar o outro, como uma manifestação de reconhecimento ou gratidão. Precisamos mais dessa prática em nossos relacionamentos, e ela fica bem no púlpito. Desse modo, o pregador pode elogiar a fraternidade que há entre as pessoas que frequentam o lugar, sua pontualidade, seu interesse na vida espiritual, algum projeto missionário realizado pela igreja, a organização do programa, a ornamentação do recinto e assim por diante. Enfim, podemos destacar tudo aquilo que chamar nossa atenção como sendo positivo e digno. Lembremos que as pessoas gostam de ser apreciadas e naturalmente simpatizam com quem destaca suas qualidades positivas. Além do que foi exposto, certamente que ainda há outros procedimentos que costumam atrair e interessar os ouvintes e, portanto, ficariam bem numa introdução. Na verdade, se você fizer a introdução curtinha, pode usar 2 ou 3 desses que eu mencionei juntos, não haverá nenhum problema. Durante a introdução, os ouvintes obtêm uma impressão do orador que frequentemente determina se aceitarão ou não o que ele diz. Se ele parece nervoso, hostil ou despreparado, estão dispostos a rejeitá-lo. Se ele parece amistoso, interessante, terá boas chances de cativá-los. Na introdução, o pregador deve responder à pergunta do ouvinte: por que preciso escutar? Na verdade, podemos classificar os pregadores em 3 categorias. Primeiro, aqueles pregadores que os ouvintes não podem escutar. A introdução deles foi tão mal feita que, em lugar de interessar e atrair, trouxe desinteresse e os ouvintes mentalmente se afastam e começam a pensar em outras coisas. Segundo tipo de pregadores são aqueles que os ouvintes talvez possam escutar. A introdução ainda não convenceu. Eles vão prestar atenção mais um pouco. E se logo chegar à conclusão que não compensa continuar acompanhando o raciocínio do pregador, também vão se desligar do sermão. E o terceiro grupo de pregadores são aqueles que eles precisam escutar. A introdução foi tão chamativa e interessante que eles foram fisgados e têm convicção de que valerá a pena acompanhar cada palavra que será proferida. Portanto, é durante a introdução que os ouvintes costumam decidir qual é o tipo de pregador que está se dirigindo a eles naquele momento e se compensa prestar atenção ou não. Por isso, o orador sempre deve fazer uma boa introdução ao assunto que vai apresentar. Bem, aqui você aprende também o que não fazer na introdução. Nunca faça o que eu vou mencionar, porque se fizer não vai dar certo. Há alguns procedimentos que geralmente feitos nesse momento do início do sermão, por oradores sem muito preparo, são bastante prejudiciais e devem ser evitados. O primeiro deles, nunca peça desculpas, mesmo tendo razão. Desculpar-se porque está com dor de garganta, porque passou a noite com febre, ou porque vai falar de improviso, uma vez que o pregador que estava escalado não apareceu, em nada ajuda. Tal procedimento transmite a ideia de que o sermão não foi bem preparado e não será proveitoso, e tem o efeito de indispor o auditório e desinteressá-lo pela mensagem que será proferida. Assim, mesmo que haja um motivo justo para pedir desculpas, não peça. Também não comece o sermão com palavras vazias, desprovidas de objetividade.
Por exemplo, bem, muito bem. Então, essas palavras e outras semelhantes não têm significado se empregadas no início da fala. Também nunca diga quantos tópicos serão apresentados se eles forem mais do que 3. Se o fizer, trará certo desassossego para alguns que podem pensar que você se estenderá mais do que o tempo razoável. Assim, você pode dizer no início de um sermão: irmãos, nesse culto vamos estudar sobre 3 convites que Cristo faz a todos nós individualmente. Mas você não deve dizer: neste culto dedicado à família, vamos examinar 12 procedimentos que, se adotados, farão nossas famílias mais felizes. Nesse caso, você deveria dizer: neste culto dedicado à família, vamos examinar alguns procedimentos que, se adotados, farão nossas famílias mais felizes. Cuide para não ter um número muito grande de tópicos e para você mesmo, com suas palavras, não desinteressar os ouvintes já desde o início do sermão. Também nunca comece um sermão, nunca faça introdução, lançando perguntas esperando respostas dos ouvintes. Uma resposta bem diferente da que se espera pode desviar a atenção da mensagem que segue. Essa foi a experiência de um conferencista. Em uma noite ele pregou sobre a essência do Evangelho, o amor de Cristo e sua morte na cruz em nosso lugar. Na noite seguinte, quando chegou o momento de pregar, ele entrou bastante animado diante do auditório e começou dizendo: boa noite! E então, com voz forte, perguntou ao auditório: eu gostaria de saber de vocês quem é o melhor amigo do homem. Ele esperava que a resposta fosse Jesus, de acordo com o que for estudado no dia anterior. Contudo, o garoto assentado no primeiro banco gritou: o cachorro! Depois disso, foi muito difícil recuperar a atenção do auditório. Assim, minha irmã, meu irmão, você hoje aprendeu uma importante parte de um sermão, que é a introdução. E você pode tomar as informações que passamos para você e tentar fazer introdução para algum sermão que você já tenha, está bem? Vá treinando aí. Que Deus o abençoe. Não esqueça da próxima aula, que é uma continuação do assunto, a estrutura do sermão. Nós vamos aprender como fazer aquela parte central, a mensagem mesmo, que nós chamamos de argumentação. Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro.